tarde, meninas. Boa Sejam muito tarde. bem-vindas. Obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite, Marli. Obrigada, Jo, pela confiança aí também, por ter topado esse desafio. Hoje a gente está aqui em nome do PPGNEM, que é um programa de estudos feministas, né, tópicos e gêneros relacionados aí a tipificações, variações de violências contra a mulher. E hoje a gente está aqui nesse podcast para falar um pouco sobre o tema Quando a dor encontra a voz. A gente quer falar sobre mulheres que renascem na palavra. E eu já tive a oportunidade, eu sou Amanda Bahia, estou como aluna especial no PPGNI, sou psicóloga de formação e tive a oportunidade de conhecer Marli em um outro momento. Marli, que é Marli de Jesus, que é uma mulher que foi camareira por muitos anos, se redescobriu cozinheira, artesã. Vou mostrar um pouco da arte dela aqui durante o nosso bate-papo também, porque tem uma conexão muito bacana. E convidei Marli para ela poder falar um pouco sobre a trajetória dela, porque Marli já foi paciente oncológica, viveu alguns processos bem delicados, várias tipificações de violência. E por isso eu fiz esse convite para que a gente pudesse dar voz a Marli, porque ela é uma dessas mulheres que renasceu através do poder da fala, através da palavra. Diretamente ligada a Marli, a mediadora dessa apresentação foi Jumara Souza. Jumara não está aqui presente, né? Ela está presente durante todo o repertório, ela estará, mas por uma questão de saúde, ela não poderá estar conosco hoje. Mas é importante mencionar o trabalho incrível que ela desenvolve. Jumara é voluntária social, ela é profissional da área de saúde, não praticante, né? Por conta de fibromialgia e outras complicações clínicas médicas. E a gente está aqui com Josailma Ferreira, que é assistente social e que é minha colega também de turma no PPGNEM. Então, começando aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast, é importante trazer sobre as diversas violências estruturais que Marli sofreu. Eu tive a oportunidade de ter acesso previamente ao relato, assim como Jô também teve, antes da gente ter esse bate-papo. E nesse momento é importante trazer que essas violências, elas vão além do viés institucional. São violências emocionais, são violências afetivas, não só por conta do adoecimento pelo câncer, mas também de como é a falta de um apoio, a falta de uma rede de apoio, de uma estrutura, da orientação devida, do diagnóstico no momento correto, da assistência assegurada e também da garantia de recursos financeiros durante esse processo. A gente vai ver também algumas críticas aqui do processo relacionado ao INSS. E começando esse bate-papo maravilhoso, você vai ter a oportunidade, Marli, eu vou te dar a palavra para que você conte a sua história e através dessa história a gente vai conseguir identificar as violências institucionais que você viveu, desde a negligência médica até o acesso ao diagnóstico, o impacto do diagnóstico tardio e agravamento do quadro clínico, o abandono afetivo pós-mastectomia, que foi aquele relato que você traz, né, sobre o parceiro que você tinha na época, e por fim, mas não menos importante, a violência financeira, que foi por falta da assistência ao INSS. Então, vou te passar a palavra agora, Marli, fique à vontade. Olá, boa tarde, Boa tudo tarde, bem? tudo bem? Boa tarde, Josi, professora Amanda, boa tarde a todos. Eu me chamo Marli de Jesus, eu tenho 50 anos. Fui diagnosticada com câncer de mama precoce aos 34 e filtrante grau 3, no qual eu tinha uma possibilidade, entre aspas, de vida de 2 anos. E com isso eu sofri preconceito. Tanto na carne como no emocional, porque eu era uma pessoa ativa, eu tinha realizações profissionais, eu era camareira, estava caminhando para ser Governanta. governanta, e aí veio o diagnóstico do câncer. Sendo esse diagnóstico que eu própria descobri me tocando, vai aí a importância da mulher se tocar, da mulher conhecer seu corpo. E o mais preocupante disso tudo, o mais agravante, é você saber que está com câncer, porque eu sabia que eu estava com câncer, mas até você chegar ao médico, 3 meses, a negligência da assistência da saúde, que é uma coisa do direito nosso,
Aí até eu chegar a uma cirurgia 3 meses, até eu chegar a uma quimioterapia 3 meses, até eu chegar a uma rádio 3 meses. E aí vem de novo a negligência médica, o qual eu precisava fazer um tratamento que é tipo uma vacina. É uma medicação chamada Herceptin, o qual eu acho um absurdo um médico que me trata ele não poder me dar esse relatório. Eu tenho que ir a uma instituição fora da que eu me tratava para eu poder ter acesso a esse relatório. E aí eu ia atrás da justiça, que é outro pilar, é outro ponto que a gente sofre muito. Como assim? Eu fui com a assistência social, que a defensoria pública, o qual eu deixei tudo meu lá e eu voltei com 15 dias, estava tudo no mesmo lugar onde eu tinha deixado. Tomei de volta e aí fui procurar um particular sem ter condições financeiras, mas era a minha vida que estava em jogo. E mesmo assim, eu ainda tinha que sair da minha casa, fazendo o tratamento, para eu ir no fórum atrás do meu processo. Sendo que essa medicação eu ouvi da boca do médico que não ia ser um efeito esperado, porque a negligência médica não deixou ela se lembrar que eu tinha que fazer essa vacina junto com a quimioterapia. Então, eu estava correndo contra a vida. E aí, graças a Deus, porque o que eu trago sempre é o relato. Fé e amor é o remédio que cura tudo. Eu sou católica praticante, eu tenho minha fé em Deus. Então, quando alguém diz o câncer vai te matar, não. Minha ordem, minha palavra de ordem é o câncer não me mata, eu que mato este câncer. Perfeito. Ah, você tem câncer, eu não tenho câncer. Eu tive uma enfermidade, o qual foi retirada e eu sou curada. Perfeito. E lutei contra isso tudo, várias cirurgias. Eu, da primeira vez que eu me recordo, foram 17 cirurgias que eu me recordo. E entre essas cirurgias, outras negligências. Faço a cirurgia plástica, o médico manda um auxiliar de enfermagem. Ela, por medo de perder a vaga, ela fez, porque era para ela não fazer, mas ele mandou ela tirar meus pontos de uma sala infeccionada, que tem no hospital, que é só para curativos infeccionados, e eu infeccionei. E aí foi outra luta para ele poder me atender de novo, para poder perder toda a cirurgia, e eu quase fui a óbito por causa dessa negligência. E nessa caminhada, eu cheguei a um ponto, se por cima, eu me lembro de 17 a 18 cirurgias. Então, eu sou uma mulher que eu tenho meu corpo marcado pela negligência, eu tenho meu corpo cicatrizado, mas para mim são cicatrizes de vitória, cicatrizes de amor. E aí vem a pior cicatriz, que é a do abandono. Porque quando uma mulher ela passa pelo câncer de mama, seja ele mama, útero, vem o desprezo, principalmente do homem. Porque assim, quando você tá boa, você é meu amor, meu tudo, mas quando você fica doente, é onde você precisa de um apoio emocional. Geralmente, eu não sei se é com todo mundo, mas comigo, minha família ficou doente. Então, eu me vi sozinha e Deus. A ponto de eu não ter uma companhia para fazer uma quimioterapia. Nossa. E aí, essa pessoa que eu tinha me levou para me internar e ficou de me buscar e nunca mais voltou. Voltei, fui atrás, procurei. Quando eu encontrei, ele me disse que não tinha condições emocional de encarar uma pessoa sem peito e sem cabelo, e que a vizinha tinha morrido com 3 meses dessa mesma doença. Isso não é o que eu queria ouvir, mas foi o que eu ouvi. E aí veio a dor pior. Porque eu digo para vocês, a dor do câncer não é nada junto de uma dor de abandono e de preconceito. Porque aí vem, eu não chamo nem de fraqueza humana, eu chamo de abandono, eu chamo de preconceito, porque a mulher ela não é feita de um pedaço de peito, a mulher é feita de corpo, alma, coração, tem outras qualidades, não é só o corpo, não é o corpo que ama. Perfeito. E aí a batalha foi seguindo, mas graças a Deus o diagnóstico médico de morte de 2 anos foi eliminado e eu sobrevivi. 15 anos depois, olha o câncer de novo, negligência médica, porque não
Quando foi descoberto o primeiro câncer, foi descoberto os 2 nódulos na mama. Vamos acompanhar porque é benigno. Aí vem a questão, o porquê uma mulher que com 34 anos tem um câncer agressivo, tem os nódulos, o SUS não libera uma cirurgia radical. Porque até em questão de reparação se torna melhor. Fica uma cirurgia 100%. Mas aí, depois de 15 anos, eu passando pelo câncer. Mas como tudo que é ruim concorre porque é bom, Deus é maravilhoso. Nessa segunda estadia, nessa segunda luta contra o câncer, eu tive uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é meu marido. Porque Amanda já sabe minha voz, ela me conhece, ela sabe que eu digo. O apoio familiar é tudo. O apoio de amigos é tudo. Mas você ter uma pessoa, ou sexo masculino, ou sexo feminino, segurando sua mão, você ter um companheiro é a base de tudo. E Deus me deu isso. E junto com isso veio o plano de saúde, o qual eu não queria usar porque eu era confiante na instituição que eu me tratava. E nessa brincadeira, foi levando, eu fiz minha cirurgia, o médico queria fazer o quadrante, eu não aceitei porque meu lema é meia banda de laranja podre é uma laranja podre inteira. Pode cortar a laranja podre e chupar que a outra banda vai estar amarga. Então eu fiz radical. E no dia que eu voltei para a quimioterapia, eu descobri que eu não tinha portocate. A médica olha para minha cara e me pergunta cadê o portocate. E eu respondi, doutora, sou eu que tenho que saber do portocate, que tem que mandar fazer a senhora. E aí eu parti para a parte particular para botar o portocate, porque outra questão, eles não tinham possibilidade de botar o meu portocate no outro lado, o qual já era mais tecnomizada. O médico não se sentiu seguro na instituição fazer isso. Queria colocar na coxa, eu não aceitei. E detalhe, eu ia ter que esperar mais uns 3 meses para colocar na coxa. Tempo que eu não tinha, porque de uma cirurgia para tratamento você tem um tempo de 3 meses. Aí eu fui para o particular, o qual chegou lá. Eu ia para o cirurgião geral, mas a menina foi lá e me mandou para um oncologista de pulmão, o qual eu descobri que eu tinha um nódulo no pulmão. Há 7 anos eu sendo tratada em uma instituição, eu com nódulo no pulmão, e negligência médica, ela não me disse que eu tinha esse nódulo no pulmão. Aí agora vem a questão. Eu com meu marido quase caiu da cadeira. Porque ele me perguntou, Marli, por que você não operou esse pulmão junto com a mama? Eu não tenho nada no pulmão. E ele me apresentou nos exames que eu trouxe da outra instituição. E aí eu tinha um caroço na perna, o qual eu já tinha apresentado, e a médica dizendo que não era porque câncer não dói. E esse meu caroço doía. E aí eu tive que fazer a químio, para esperar todo o processo para depois fazer as outras cirurgias. Mas durante a primeira quimioterapia eu não suportei a dor da perna. E aí tive que voltar, fui à médica e ela operou, correndo o risco de não cicatrizar, porque uma quimioterapia, ela interfere na cicatrização. E aí eu descobri que eu tinha um carcinoma na perna, entendeu? Mas para honra e glória do Senhor, estava só no carocinho, não foi para canto nenhum, e eu operei minha perna. Mas o medo do pulmão. O médico mandou revisar todas as minhas lâminas, por quê? Para a ciência, não acontece um câncer agressivo primeiro e um câncer hormonal como foi do segundo. E no meu caso foi assim. E detalhe, todos primários. Uhum. O câncer do pulmão foi um, o câncer da mama foi outro, o câncer da perna foi outro. E graças a Deus eu tive o apoio total do meu marido. Eu sou uma pessoa muito grata ao meu marido Laurentino, porque amor, fé é o que cura tudo. E nesse caminho eu conheci Gilmara, uma pessoa maravilhosa, porque é o que eu costumo dizer. O tratamento, se você não tem apoio familiar, faça seu grupo, procure ajudar o próximo. Porque se você passou por aquilo e você está em pé, tem pessoas que estão passando e não conseguem ficar em pé. Porque o número de suicídio é grande, mas ninguém divulga, porque o governo não quer que você saiba o que acontece por negligência dele. Eu costumo dizer que é um estrupo ao nosso direito. Você vai para
passar pela perícia, que é seu direito, você paga, e o médico lhe chama de preguiçosa. Eu ouvi isso. Você em casa doente, a mente desocupada fica doente, seu corpo começa a sentir. Você vai passar pela uma perícia, uma mulher, e a mulher negligencia você está bem, só precisa fazer uma auréola. E eu tenho minha auréola, que eu ganhei através de Gilmara, eu conheci Marcela, através de Marcela eu cheguei a Patrícia Dias, igual me presenteou com a auréola realista, e eu tirei porque eu sabia que aquilo ia causar impacto. Entendeu? E o que acontece? É um desrespeito, é um estrupo, nossos direitos, a mulher negra em si, ela sofre muito em tudo, porque eu tenho meu corpo todo cicatrizado, cheio de queloide. Já a pessoa branca, ela não tem esses queloides que a gente tem. Agora, imagine eu com o meu corpo todo cicatrizado. Eu acho que hoje em dia eu posso chegar a um total de 30 cirurgias que eu fiz, o caso do câncer de mama. Porque hoje em dia eu sou bilateral, eu tirei a metade do pulmão, eu tirei um carcinoma na perna, e aí eu sou obrigada a voltar a trabalhar, a empresa não me aceita, INSS não me aceita. E onde é que fica nossos direitos? Entendeu? E é uma coisa muito séria. E o que nós precisamos é o quê? É cuidado, carinho. A gente precisa dessa rede de apoio. É uma mulher não negligenciar a outra. É você estar em um lugar, você sentir que aquela pessoa está chorando, está triste. Vá até aquela pessoa. Você esquece. Nós temos a obrigação de esquecer nossa dor para cuidar da dor do próximo. E é isso que, agora mesmo, o que vocês estão fazendo? É isso, porque essa voz vai chegar a outras pessoas que vai saber que o problema dela não é pior nem menor do que os outros, mas é um problema que é amenizado. E quantas pessoas não têm isso? Exato. Quando eu tomei minha medicação, eu tomei uma medicação que não era minha. Era de uma pessoa que não deu tempo, morreu antes da medicação chegar pela burocracia do governo. Porque adoeceu, não tem dinheiro para gastar, então você é eliminado. Tem um plano de saúde, tem um dinheiro que o médico vai tratar você ali até seu último respirar. Entendeu? E o que eu tenho hoje em dia para dizer é o seguinte: se toque, se ame, cuide do próximo. Porque eu hoje cheguei até aqui porque através de uma pessoa que doa a sua vida, que é Jumara, para cuidar de outras pessoas, e não é uma paciente oncológica. Exato. Então, você não precisa passar pelaquela doença para você poder cuidar do outro. Perfeito. É você ver ali o que outra coisa também. Se você vai fazer uma coisa para doar, faça como se fosse para você. Faça, não, vou fazer porque aquilo ali vai ficar bom em mim, vai aumentar a autoestima. Porque olhar no espelho é complicado. A mulher ela é vista do pescoço para baixo. Não foi fácil para mim olhar espelho. Hoje em dia, para mim, minhas cicatrizes são marca de vitória. Minhas cicatrizes é uma guerra que eu já venci, porque minha palavra de honra, de ordem é: o câncer não me mata. Eu mato ele, eu destruo ele. Eu não tenho câncer, eu passei pela enfermidade. Perfeito. Entendeu? Tem uma autora, Marli, desculpe te interromper, o nome dela é Ana Flausina, e ela traz exatamente sobre essa relação com corpos femininos vulnerabilizados, principalmente sobre corpos femininos negros e de como as hierarquias institucionais olham para isso. Então, quando você traz que você é submetida a essa perícia e essa médica, sendo uma mulher, te olha de uma forma não tão interessada, de fato, para entender que limitações você adquiriu durante todo esse processo de resistência, de luta, de enfrentamento contra esses cânceres, contra esses episódios, só reforça o que Ana Flausina traz em um dos estudos. E é importante também que Jô consiga contribuir, enquanto olhar de assistência social, dos direitos que foram negligenciados, mesmo sendo previstos através de legislações. E aí, Jô, eu vou te passar a palavra. Exatamente. E eu percebo que durante
trajetória, né, de duas mulheres distintas, mas que se cruzam pela dor, pela resistência, por dignidade. Sim. Uma por conta de vários diagnósticos durante a sua trajetória, né, que é a Gilmara com fibromialgia, com depressão, com diabetes, com hipertensão, com vários adoecimentos. Então, cada esses adoecimentos, ele traz um desafio, limitações, sofrimentos, e mesmo assim, diante de tantas dificuldades, ela encontrou caminhos para reconstruir a própria vida, transformando o adoecimento em aprendizado, em força, em solidariedade. Que é o que, desculpe te interromper, é o que Patrícia Lessa traz, a expressão do feminismo comunitário. Exatamente, né? E já a Marli, né, que ela enfrenta o câncer de mama, o abandono no meio do tratamento pelo companheiro, né, a negligência institucional, Exato. Né, a demora no diagnóstico do câncer, né, por essa, eu chamo isso de rota crítica, de passar por diversas instituições, diversas especialidades e demorar desse diagnóstico. E aí tem algumas leis, né? Essas histórias, elas não vêm só, né? Tem a dimensão social e política. Tem algumas leis que asseguram, né? Como, por exemplo, a de 12.732, que é 2012, que assegura o tratamento oncológico em até 60 dias após o diagnóstico. E que isso, na prática, a gente não vê, não acontece. Exato. Existe também a Lei 11.664, de 2008, que prevê ações de prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo uterino. Né? Porém, na prática, essas garantias elas são totalmente, frequentemente descumpridas. Exato. E a violência institucional, ela se manifesta nesse intervalo entre o que está escrito e o que acontece na vida real. Exato. E aí tem uma autora que é a Alvarez, ela diz o seguinte, que há uma distância profunda entre o discurso estatal e a experiência concreta. Essa distância, ela não é neutra, né? Ela traz as desigualdades, desumaniza o cuidado, a falta de afeto, de cuidado, né, de empatia, de escuta ativa, quando ela traz as dificuldades no acesso à saúde, quando vai para uma sala, né, dessa. Né. Então, essa fragilidade no sistema, né, no cuidado com a saúde, e isso tudo faz com que o sofrimento ele se prolongue. Perfeito. Né? A gente também tem uma outra autora, que é a pesquisadora Vanessa Cavalcante, que ela nos convida a pensar o corpo feminino como um território atravessado de poder, né, memórias e resistência. Toda a sua trajetória, Marli, foi justamente nesse sentido. Né? Isso você carrega história, você carrega luta, você carrega exclusão. Isso. Né? Você traz isso muito quando você é abandonada, você tem o abandono afetivo do seu parceiro, né? A distância entre conseguir esse tratamento em tempo hábil, né? A demora tardia do tratamento, né? E todo esse adoecimento, ele não pode ser separado das suas vivências, né? Da sua luta, da sua resistência, né? E todo esse contexto, esse adoecimento, ele não é só biológico, né? Ele também é político. Exato. E emocional, né? É emocional, né? Que traz todas as outras questões. Mas o que eu quero dizer é que o Estado, ele falha justamente na falta de garantir esse acesso. Está na lei, está escrito. Né? E ele reproduz um sistema que escolhe quem vive e quem adoece em silêncio. Exato, perfeito. E assim, eu posso dizer, porque eu tive dos dois lados, hoje em dia eu vivo uma realidade que eu não vivi na outra vez. Hoje em dia eu posso testemunhar que eu sei o que é o cuidado emocional, o cuidado profissional, e da outra vez eu não tive nada disso.
E eu vou lhe dizer, passar pela tempestade sem ter um apoio, um barco, você afunda. Exato. Você afunda. E vem as doenças, o câncer ele não vem sozinho. O câncer ele vem com a fome, que é quando o INSS lhe corta o seu direito de alimentação. Exatamente. Ele não pensa, hoje em dia eu sou hipertensa, a única medicação que o SUS dá é o losartana, não faz efeito em mim. O que eu tomo é 100 conto, é 100 reais. E aí eu lhe digo, se eu não tiver um estruturamento, quem que todo mês vai me dar esse remédio? Exato. Se eu não estou recebendo, Exato. entendeu? O estudo financeiro começa quando você recebe um dinheiro, um valor, um salário, e você chega no INSS, por auxílio doença, você tem que receber um salário mínimo. Exato. Entendeu? E que esse salário mínimo ele não cobre. Não cobre minha dieta, não cobre minha medicação. Entendeu? E o que eu vejo hoje em dia, somos mais um prontuário. Não existe. Esse ano eu perdi 4 companheiras. Como? Como é que eu estou fazendo um tratamento e a médica não sabe que eu estou com a neoplasia no pulmão? Como foi meu caso? Sim. Não sabe que a outra paciente está com leucemia, como foi o caso de outra que eu perdi. Não sabe que a outra está com câncer de útero. Se você está lá tratando o peito, só olha o peito. Sim. Gente, isso não existe. Entendeu? E meu pensamento, meu futuro é me estudar, me estruturar para correr atrás, para ir atrás do direito, uma comissão para chegar em relação a essa parte, principalmente do INSS. Sim. Porque não tem condições de eu ser contribuinte e na hora que eu precisar eu não ter acesso a esse recurso. Isso é muito difícil, né? Primeiro, essa questão da interpretação da lei. Né? Isso. E a falta de respeito para o doente. A pessoa está ali, é emocionalmente ferido, é psicologicamente ferido, e aí entram os grupos de apoio. Gilmar é uma pessoa excepcional. Eu tenho um Sakura também, que eu sou paciente, eu era paciente oncológica dessa instituição, e a fisioterapeuta, ela tem um olhar emocional, amoroso com os pacientes, então elas criaram o Sakura. Sim. E aí elas dão curso, elas levam a passear, porque a mulher, quando está passando por isso, ela precisa, por mais que eu tenho meu marido, mas eu preciso de ter um companheirismo com pessoas que passam o que eu passo. Sim. São troca de experiência, é um salão de beleza, uma limpeza de pele, você não sabe a diferença que faz numa mulher que está uma sobrancelha, entendeu? E aí, o Sakura mesmo, que eu participo, eu tomei curso de artesanato lá, fiz boneca. Entendeu? Hoje em dia é minha fonte de renda. Porque nós somos mulheres independentes, mesmo que a gente tenha um marido, a gente quer ter o nosso no bolso. É horrível você pedir. Entendeu? Posso mostrar a sua arte, Marli? Pode. Olha, gente, mostrar. essa é Cecília, tá? Cecília, ela foi produzida por Marli. E eu fui presenteada por essa linda boneca por Jumara, que não está aqui presente, né, em rosto, mas sim nas citações. E essa boneca, ela tem uma simbologia muito importante para mim, porque ela cura muitas coisas da minha criança interior e reverbera exatamente do que eu trouxe aqui, do que Patrícia Alessa traz sobre esse feminismo comunitário. São mulheres apoiando mulheres, histórias curando histórias, mulheres incentivando a melhora, a evolução de outras. Então, tudo que você traz, Marli, atinge diretamente todas as suas questões emocionais. Isso é perceptível. Eu não posso romantizar, enquanto psicóloga, todo o seu relato, porque não tem nada romântico em tudo que você viveu. Mas você escolheu, como a estratégia de sobrevivência, ser resiliente. Foi a única opção que você encontrou dentro do cenário. Porque ser resiliente é entender que se eu não lutar por mim, por minha vida, quem fará? Nessa trajetória, você encontrou algumas pessoas, mas em um segundo momento. O primeiro foi extremamente solitário, então você vive o luto do seu corpo com o processo de mastectomia,
você vive o abandono desse parceiro por existir todo esse estigma, o que é esperado de um padrão, do que é ser mulher, esse determinismo que vem desse patriarcado, dessa configuração social que determina como a gente deve se comportar, como a gente deve ser, como a gente deve se mostrar, e o senso de inutilidade associado a quando a gente não pertence a esses padrões. Então, a sua história, ela nos convida a refletir o que temos feito para os nossos semelhantes, porque, como você trouxe, Gilmar, ela não é paciente oncológica, mas mesmo não sendo paciente oncológica, ela escolheu lutar por mulheres que são. Então, eu não preciso ser para me sentir pertencente, eu não preciso ser para escolher fazer, mas se é algo que tem a ver com o semelhante, minimamente eu desenvolvo uma compaixão para brigar, para lutar por aquilo, porque isso é importante para o meu similar, isso é importante para uma outra mulher. E o que é que a gente tem feito com essa capacidade ancestral? Hoje a luta de Marli, ela repercute em gerações futuras. Então você está construindo o seu legado. E que bom que você escolheu continuar, resistir, sobreviver diante de todas essas violências que você experienciou na pele. Isso. E assim, que o corpo, mesmo que ele adoeça, né, ele também resiste. Exato. Isso. Né? E você trazer dessa força, dessa luta, fazer essa... Porque assim, desculpe lhe cortar, assim, o que eu digo, um corpo doente é uma mente apodrecida. Se você tem uma mente sã, seu corpo vai ser doente. Eu trago minhas cicatrizes no corpo, mas meu coração, minha alma não tem cicatriz. São curados. E se você tem uma alma, uma mente, um coração curado, seu corpo vai ser curado. Porque o que determina a sua morte não é o câncer, somos nós. Quem nos autossuicida somos nós mesmos, quando você se torna dependente afetivamente de outra pessoa. Quando você se torna dependente do que a pessoa acha. Eu boto meu tomara que caia. E hoje é especial porque eu tenho um mamilo, porque faz falta. Eu tenho duas bolas, eu não tinha meu bico. Hoje em dia eu tenho. Eu tirei para ir, fui obrigada a tirar para ir para uma perícia, porque se assim eu estou bem, imagine como ela disse que só precisava fazer a tatuagem que estava perfeito. Gente, eu acho isso, a única palavra que eu uso é estupro. Porque o estupro não é só do corpo, não. O estupro ele é geral. O estupro é uma violação de um limite. Direito, entendeu? Uma falta assim, uma mulher que tratando outra mulher com um sarcasmo, como se eu não tivesse nada. Entendeu? Eu sou cozinheira de alma, de coração, amo cozinhar, mas eu não posso fazer mais do que eu fazia. Entendeu? Então, eu sou descartada da empresa, eu sou descartada, sou preguiçosa para o INSS, e aí vai, entendeu? Então, assim, a mensagem que eu trago, mulheres, se amem, se cuide, se toque. Os maridos também têm essa obrigação de tocar a mulher, porque, por experiência própria, por 2 vezes que eu descobri o câncer, foi eu me tocando. Porque eu tinha um medo do câncer. Então, se você tem um medo, vá lá, ó. Sempre esteja vigilante. Sentiu alguma coisa, por mais que seja precário, procure um médico, porque não são todos que são negligentes. Tem médico que está lá por amor. Exato. E tem outros que estão lá só porque foi obrigado pela família a ser médico. É a minha opinião. Entendeu? Porque nós não somos só um prontuário. Nós somos seres humanos de carne e osso. Nós amamos, nós queremos ser amados. E outra, não guarde para você o tesouro que Deus lhe deu. Vá avante, procure, trate do outro. Você não precisa estar doente também para cuidar de outras pessoas. E se você estiver enfermo, procure ver que tem mais enfermo do que você. Entendeu? Porque minha palavra de ordem é uma só. Amor e fé é a única medicação que cura tudo. Perfeito. Alma. Essa combinação perfeita, né? Perfeita. Alma e coração sem cicatriz, você vai ser a pessoa curada, mais feliz do mundo. Eu sou feliz. Eu posso abrir a boca e dizer, eu sou a mulher feliz. Mesmo com meus medos, porque a mente da gente, a gente não manda
Não vou mentir para você que cada exame que eu vou fazer é uma perturbação emocional, entendeu? E assim, o câncer, ele traz várias vertentes na sua vida, ele traz vários problemas. Hoje em dia eu tenho fibromialgia, eu tenho dores crônicas, eu estou com degenerações nos ossos, porque eu sou uma pessoa que eu já fiz uma quimioterapia a primeira vez, muito forte. Eu fiz uma rádio muito forte. Eu fiz 33 sessões de rádio da primeira vez. Eu fiz uma medicação durante o ano, qual eu tive que me humilhar, ser humilhada, ouvir coisas para conseguir na justiça e tomar a medicação de uma pessoa que já tinha falecido, que ele bulia com o coração. Detalhe, se o remédio fizesse efeito, tivesse trazido as complicações para o coração, eu tinha que parar. E aí eu perguntei, doutora, e eu faço o quê? Nada. Não tem outra coisa para fazer. Então você ainda tem que viver com isso. Cheguei da segunda vez agora, a pé enxuto, e vou continuar com meus pés enxutos, no nome de Jesus, porque eu me declaro curada. Eu tomo uma quimioterapia, tomo uma rádio e venho com a medicação de 5 anos que me destrói. Eu estou com 4 CIDs no pé. Estou quase uma farmácia de tanto letrinhas que eu tenho. E aí você chega numa perícia, você é preguiçosa. Exatamente. Entendeu? O Estado, ele falha muito, né? Muito. E é uma coisa que eu aproveito essa oportunidade e digo, não é só para mulheres oncológicas. Sim. Mulheres que têm seu direito no lugar, vamos nos unir, vamos Exato. lutar, vamos procurar aonde é a ferida para a gente conseguir cicatrizar. Perfeito. Porque não existe isso. Tem que ter um grupo de apoio, entendeu? Literalmente, assim juntas somos mais fortes. E assim como Jumara criou esse grupo de apoio, Rede de Viva. Mulheres Viva, que até hoje como tem o Sakura que cuida do emocional, cuida da parte física, mas nós temos que ter um grupo para cuidar da parte jurídica. Exato. Isso torna uma vergonha. Se você tem dinheiro, você tem bom atendimento. Infelizmente, no Brasil, a parte mais afetada somos nós, descendentes de índio, nós negros, que nós não temos, nem todo mundo pode pagar um plano de saúde. Exato. E o Estado falha com você quando lhe nega o benefício, isso, né? Isso. Né? Você não está apta a trabalhar, né? Não. E aí você recorre, não. Né? Você contribuiu com a Previdência. Muitos anos, eu tenho 50 anos, olha só, eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 18, e assim, eu posso estar com minha cara e meu corpo por baixo, meu corpo por parte de uma roupa é uma coisa, mas por fora, sem roupa, é outra coisa. Eu posso estar com meu rosto bonito, minha pele saudável, porque é minha mente, entendeu? É minha mente que transforma meu corpo, é minha fé que transforma meu corpo. Mas se eu tirar minha roupa, eu sou Emília. Eu me denomino uma Emília, é uma das bonecas que eu mais gosto de fazer, porque me representa hoje em dia. A gente conversando, você sinalizou de que já deu entrada, né? Inclusive, você recorre à Justiça Federal. Isso. Né? Para que tenha seu benefício assegurado. Isso. Né? A qual eu me senti negligenciada, eu me senti chacoalhada, eu me senti... a ironia na voz. Não olhou, não me examinou. Um perito é para examinar o paciente. Exato. Não. Está tudo aqui no relatório. Mostrei minhas pernas inchadas, não olhou. Aí olhou assim, nem tirou a roupa toda, olhou assim por cima. Não, você está bem, só precisa fazer aí um mamilo. Não, sua cicatriz está perfeita. Você já viu cicatriz perfeita aonde, gente? Isso é uma falta de respeito. Isso é um deboche na cara da pessoa. Exato. São muitas violências, são muitas camadas, como a gente diz no senso comum, né? E, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres.
E a gente Isso. precisa falar sobre isso. Falar, nomear, é ter a possibilidade de criar estratégias de enfrentamento que sejam menos nocivas, menos dolorosas e que provoquem mudanças de um patamar não só social e comunitário, mas político mesmo. Algo E, governamental, de uma instância maior. e assim, Gilmara, ou Amanda, Gilmara tá aqui com a gente Sim, 24 horas. Assim, Gilmara, ou Amanda, Gilmara, Josimar, uma coisa que leva a muitos casos de suicídio. Você se coloca assim, eu estou com um câncer que é agressivo, como da primeira vez que eu tinha período de... O médico determinou meu tempo de vida. E aí eu estou atrás de um tratamento e não acho. Imagine como é que não fica a cabeça dessa mulher. exato. Aí você chega em casa, você não acha o que comer. Você chega em casa, você não acha aquela medicação que você precisa. Quem é que pode tomar o suprimento que é necessário tomar durante a quimioterapia? Não pode. Aí você procura um afeto familiar, você não tem. Você procura um afeto do seu companheiro, você não serve porque você é uma mulher aleijada, você é uma mulher, como é que se fala, mutilada. Além de enfrentar todo esse processo, todo esse adoecimento, ainda Isso. tem que lidar com o Então, abandono assim, afetivo, com a negligência estatal. isso. Então, assim, se você não tem uma fé, se você não tem um amor próprio, se você não tem uma estrutura emocional, uma autoestima lá em cima, você cai, você derrete. Não é o câncer que mata. Eu digo todo dia, não é o câncer que mata, é a depressão. É você olhar para um lado. Eu já sofri um preconceito de eu estar com as marcas da rádio, todo mundo sabe como fica, e da primeira vez eu pegou dessa região do pescoço, pegou isso tudo. E era uma tinta vermelha. Então, como fazia errado, estava tudo queimado. Uma criatura sentou do meu lado do banco do ônibus. Quando ela olhou, ela levantou. A outra no mercado, ela veio me perguntar o que era aquilo em mim. Aí você luta para ganhar uma carteira de transporte e o motorista quer saber por que você tem aquele transporte. E eu sou uma pessoa que, quando eu estou meio enraivada, eu não tenho muita papa na língua, não. E aí eu falei a ele, ó, não quero saber por que eu tive, não, porque o que eu perdi, você coloca no lugar. E se você perder o seu, não vai colocar, não, vai ser uma bombinha. Entendeu? E ainda tem tudo isso. É Exato. horrível. Enfrentar o preconceito, É né? muito Preconceito, difícil. o A preconceito, discriminação, a exclusão. a exclusão, preconceito, negligência, tudo isso, a falta de amor, tudo isso é uma coisa que destrói todo mundo. Com certeza. Então, ou você se ama, se apega à sua fé, porque, assim, cada um tem sua fé. Eu tenho minha fé, você tem sua fé, você tem sua fé. Mas a fé em si e o amor tem que estar, ó, Bem coladinho, alinhado. mão junta, entendeu? Porque a gente vence tudo. Se você tem uma rede de apoio, você tem sua fé, você tem amor, já foi. Nada nos vencemos. E que bom que Gilmar e você Marli, venceu. vocês representam tantas outras mulheres, mesmo que atravessada pelas dores, né, continua lutando, exigindo seus direitos. E lembrando que falar de saúde é falar de justiça social, né, de Exato. vida, de cuidado, Perfeito. né? E, sobretudo, reconhecer que o corpo da mulher também é campo de resistência, história, política e afetividade. Perfeito. E pra Olha, gente. Pode falar. nosso corpo, ele é uma terra adubada. E dele a gente pode semear que vai dar frutos. Entendeu? Porque o corpo da gente não é só para ser exibido, não é só para ser usado. Exato. O corpo da gente é uma arma que a Exato. gente, nossa voz e nosso corpo, ele ganha qualquer batalha. Perfeito. E não falo na parte que o sexual, eu falo na batalha, eu falo mesmo na luta. Porque se eu for resistência histórica. se eu for mostrar um dia, eu tiver coragem de fazer um ensaio fotográfico para mostrar minhas cicatrizes, aí vai ver realmente do que eu estou falando.
Porque não é um cortinho, são cortes, 300 pontos nas costas, uma cicatriz que, ó, eu não tenho meus 2 músculos das costas. Como é que eu vou ter força nos meus ombros? Se o que sustenta meus músculos eu não tenho. Exato. Muitos pontos a serem observados. Meninas, para a gente conseguir concluir, mais uma vez agradeço Marli pela sua disponibilidade, por ter compartilhado conosco a sua história. Muito obrigada, Jo, por todas as contribuições. Obrigada, Jumara, que não está aqui, mas que se fez presente em todo esse bate-papo. E para que a gente possa concluir, acredito que a mensagem final para todas é que a gente possa, de fato, nomear as nossas dores, as nossas violências, que você possa transformar, de fato, todas as suas necessidades em movimentos políticos, como você trouxe. O meu corpo é político, a minha voz é política, e que através desses relatos a gente não só cure histórias, mas que a gente possa conectar outras histórias e, através dessa conexão, criar um movimento de força, porque mulheres juntas são mulheres em movimento, são mulheres fortes e são agentes de mudança. E foi assim durante toda a história, como o Jô trouxe. Agora não seria diferente. Com certeza. E, assim, parar com esse enfeite de outubro rosa. O rosa tem que ser o ano todo. A gente tem que lutar pelos nossos direitos o ano todo. Porque só se lembra do câncer no outubro rosa. Exato. Isso aí já é um tapa-buraco, um tapa-olho para vedar os direitos das pessoas. Perfeito. Mas a gente tem que falar o ano todo e trabalhar. O ano todo, e correr atrás e lutar, né? Conforme preconiza a Lei 11.664 de 2008. Em vez de fazer uma corridinha, todo mundo de vestido rosa, coloca lá meia dúzia de mulher mais tectomizada lá na frente da prefeitura, na frente de quem for, para ver se é bonito. Exato. Para ver qual é a postura do INSS a partir disso. Perfeito. Amanda, muito obrigada, viu, por me convidar para a gente poder participar desse momento. Eu me sinto... Eu que mesmo que timidamente, né, estou pegando... A academia também é o espaço dessa escuta. Exato. Fico muito feliz de estar participando do PPGNI, né, como aluna especial, assim como a Amanda. E trazer histórias como a sua história, né, e a gente poder dialogar com tantas outras autoras que trazem essa reflexão, esse cuidado, repensar e estar sempre falando, né? Como a Amanda traz, nomear. A gente precisa nomear essas nossas dores, essas nossas lutas. Eu aqui quero agradecer a Jumara, que foi através dela que eu cheguei aqui nesse momento. Eu agradeço primeiramente a Deus, porque sem ele a gente não vai para canto nenhum. Agradecer ao meu marido Laurentino, porque se não fosse ele eu também não estaria aqui. Entendeu? Agradecer a cada um que entra na minha vida para contribuir, para me mostrar que um pedaço de carne não é nada, que uma célula inflamada não é nada. O que é importante é nossa fé, é nosso amor, é nossa alegria. E vamos para frente. Amanda, Jesus abençoe você, amém. Abençoe você, Josema, Joselma. E eu espero ter mais oportunidade, me sinto lisonjeada de estar aqui hoje, entendeu? E que minha voz chegue a outras mulheres. Mulheres, se cuide, se ame, primeiramente, cuide do teu corpo, cuide da sua alma, da sua fé e do seu coração, se ame para depois pensar em amar o próximo. Perfeito. Vamos cuidar uma das outras. Exatamente. Com certeza, aí nunca soltar a mão. E se lembrar que outubro rosa é para o ano todo. Porque o câncer ele não chega só em outubro, exatamente. Não. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, gente. Fecho aqui, ó. Aproveitem do artesanato de Marli, vou deixar o contato dela com vocês, tá? Também, ó. Crochê. Esse aí não peça não, que esse daí já é meu. Não, tá bom, se preocupe não. Beijo, obrigada. Beijo. Até a próxima. Beijo, até mais. Tchau. Tchau. Até mais.